Salve pessoal, os tipos de mediunidade e incorporação e como é que funciona todo esse mecanismo. Então vamos aí, é logo depois da vinheta. Então vamos lá. Eu peguei aqui de alguns sites da internet, porque geralmente um é cópia do outro, né, dando uma explicação sobre os tipos de mediunidade e os tipos de incorporação que ocorrem. Então eu acredito que com isso a gente consiga desmembrar um pouco o assunto e a gente vai conversando sobre cada um desses tópicos aqui, tá certo? Antes da gente falar do tipo de mediunidade, eu acho importante a gente falar sobre as formas que ocorrem a incorporação. Porque já se a gente está falando do fenômeno mediúnico, significa o quê? Que o médium ele está no intermédio entre a comunicação espiritual, no caso o espírito, né? E as pessoas a quem será destinada aquela mensagem. Tá? Então, por isso vem o termo médium. Ele é um mediador. Ele passa a informação daquilo que ele recebe. Tá? Muito bem. Nos tipos de mediunidade e incorporação, se diz nos sites, principalmente, que você tem uma mediunidade consciente, ou seja, você tem consciência plena de tudo aquilo que está sendo feito. Você tem consciência plena do que os espíritos estão falando. Então, se diz que esse tipo de mediunidade, também chamada de irradiação, é uma mediunidade que o médium ele se sente um pouco inseguro, porque ele não sabe até onde é ele próprio e aonde seria o espírito. Então, quem está fazendo desenvolvimento mediúnico sente uma certa insegurança quando ele é um médium consciente. Mas o que eu quero dizer para vocês e passar uma informação muito precisa sobre isso daí, é que a mediunidade, mesmo se no início ela for inconsciente, ou seja, você perder a noção do que está acontecendo, a tendência é que com o tempo a familiaridade entre o espírito e o médium ela se torne cada vez mais consciente, a ponto de que o médium, até intuitivamente, ele consegue falar coisas que normalmente no estado normal de consciência ele não saberia. Ou seja, há um intercâmbio muito mais forte, um elo de ligação entre o médium e os espíritos que o assistem, tá certo? Tudo bem. Então, o que eu quero dizer para vocês, que se você é um médium consciente, você está desenvolvendo, eu acho excelente, porque uma vez que você seja consciente, você não será obrigado a fazer alguma coisa que você não quer. Ah, mas como assim? O espírito não é um espírito elevado? Não necessariamente. Por exemplo, num médium de Umbanda, se você não quer fumar charuto e não quer beber, se você não quer, você não precisa fazê-lo. Não há esta necessidade, a não ser que você queira, mas não é necessário. Eu não sei se você consegue entender que o médium, a pessoa, nós devemos ser senhores da situação. Nenhum espírito pode vir e comandar a nossa vida. Isso é muito importante que eu diga para vocês. E de nenhum tipo. Ah, mas é o chefe do terreiro, o chefe espiritual, ele diz que eu tenho que fazer isso, aquilo. Se nem Deus diz o que nós devemos fazer, o que você pode pedir é um aconselhamento. Se você vai fazer ou não vai fazer aquilo que a entidade está dizendo para você fazer, são outros 500. Mas não necessariamente você precisa seguir a orientação exata do que o Espírito está dizendo. Até porque não é só porque é espírito, ele é dono da verdade. Então você precisa saber discernir e sempre estar buscando conhecimento. Os seus melhores amigos, tá, são esses aqui, tá? Os livros. Eu estou lendo um livro aqui do Lu Marinoff, O Caminho do Meio, um livro essencial para quem é ocultista, quem gosta de estudar esoterismo e espiritualidade, fala sobre tudo, fala sobre religiões, então um livro excepcional, tá? Tá aí uma dica.
Mas, voltando ao assunto, se você é um médium consciente, você tem que ficar muito feliz e não achar que você da consciência você vai para a inconsciência. Isso é um erro muito comum que se fala nos centros, né, espíritas, que você vai se tornar um médium inconsciente. Não, você não vai. Se você é consciente, você será um médium consciente sempre. E você tem que aprender a ter este intercâmbio com seu espírito familiar numa boa, sem nenhum trauma, sem nenhum problema. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa estar preocupado que você vai falar alguma coisa errada. Você tem que entender que a comunicação espiritual não necessariamente se dá com uma voz de ambiente externo. A entidade fala com você internamente e muitas vezes te passa imagens de situações que você precisa saber. Através dessas imagens, você passa a ter certeza de que você está tendo uma comunicação espiritual, principalmente quando você, com o consulente, você fala alguma coisa que você não poderia saber. Veja bem, quando eu faço uma consulta de tarô, né, é óbvio que eu tenho alguns espíritos familiares que se aproximam, né, mais de um na verdade, mas eu tenho os espíritos familiares que se aproximam e que me ajudam nessa consulta espiritual. Então, veja, o fato deles estarem ajudando não significa que eles vão assumir a minha personalidade. Não, eu estou sintonizado, eu já estou assumindo a personalidade mágica do tarólogo que está fazendo a consulta. E muitas vezes eu falo as coisas porque me vêm as imagens sem mesmo ter aberto ainda o tarô. Então eu olho para a pessoa e sinto e vejo coisas que eu começo a falar para a pessoa e bate tudo em cima. Tá? Por quê? Porque são anos e anos de prática. Então eu sei que no começo você vai ter algum tipo de insegurança, mas eu digo para você que não precisa se preocupar. E que você também não precisa necessariamente, sendo médium, você frequentar um terreiro, qualquer coisa assim, para desenvolver a sua mediunidade. Você pode estudar, por exemplo, ocultismo, você pode desenvolver os seus dons através de exercícios espirituais e não necessariamente você precisa da incorporação, só se você quiser, se você achar, se você se sentir bem dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, ótimo. Se você se sente bem, siga em frente no seu caminho. Se amanhã você não se sentir mais bem, você vai sair, vai buscar um outro caminho. É natural isso nas pessoas. As mudanças também são naturais. Não necessariamente que se você entrou por um caminho, você não pode sair mais, porque senão uma grande maldição vai ser lançada em cima de você. Muitas vezes, maus dirigentes espirituais fazem isso, fazem um tipo de uma ameaça velada, que se você largar aquele caminho, você vai sofrer graves consequências. Isso é balela, se bem que há alguns muito mal intencionados que chegam até mesmo a fazer algum tipo de trabalho espiritual para amarrar a pessoa de modo que ela não possa sair, né, daquele ambiente. Então se torna um ambiente nocivo, tá? Um ambiente muito nocivo para aquela pessoa. Tá? Então, eu diria que a pessoa tem que se esforçar e sair fora o mais rápido possível e não se preocupar. Se você estiver frequentando algum centro de umbanda, alguma coisa de magia ou um culto afro-brasileiro, a primeira coisa que você faz quando você se desliga de um centro é ir até uma cachoeira, lavar a cabeça, pedir para Xangô para cortar todos os laços que você tem com aquele lugar. Se concentra bem, depois pode fazer uma oferenda até para Xangô, tá? Sendo uma vela marrom, por exemplo, né? Faz uma oferta, uma canjica, por exemplo, que é um tipo de amalá muito comum para Xangô, tá? E você faz aquela oferenda, coloca uma cerveja preta, alguma coisa assim,
faz aquela oferenda e pede para se desligar, e você vai se desligar, entendeu? Então, não se preocupe, nada tem um laço eterno com você. Ah, mas ele tem coisas minhas lá. Sim, isso aí é grave, porque se ele tiver cabelo, se tiver unhas, se tiver sangue, se tiver qualquer tipo de fluido seu, é alguma coisa que poderá ser usada contra você, desde que o dirigente seja mal intencionado. Não estou falando de pessoas bem intencionadas, não estou falando que todo lugar e todo culto afro-brasileiro é nocivo. Não, absolutamente. Eu amo a Umbanda, tá? Amo a Umbanda, amo a Quimbanda, adoro os candomblés, nunca fui do candomblé, mas adoro o culto do candomblé, não tenho nada contra, absolutamente. Apenas eu estou dizendo quando você, sem querer, entra num ambiente nocivo, que não precisa ser nem culto afro-brasileiro. Às vezes o ambiente nocivo é um simples centro espírita, kardecista ou mesa branca, que você que tem represálias também por você ter um dirigente espiritual que quer determinar, quer dar ordens na sua vida e dizer aquilo que você deve ou não fazer. Se isso estiver acontecendo, fuja disso, tá? A pessoa só pode te dar conselho desde que você peça conselho. Ninguém deve dirigir a sua vida, ninguém deve dizer o que você deve fazer ou não. É você que deve buscar. Eu acho que quem dá conselho é o pai, a mãe, o tio, a tia, aquelas pessoas que a gente tem uma familiaridade, que nos ajudaram na nossa criação, que a gente tem um carinho por aquelas pessoas, avó, seja quem for, e eles têm realmente, eles podem nos aconselhar e devem nos aconselhar, como eu aconselho meus filhos constantemente, enfim. Isso aí é coisa absolutamente normal, tá certo? Então, mediunidade consciente. Semiconsciente é mais raro, tá? Semiconsciente significa o quê? Que parte você lembra, parte não lembra. Muita gente quer dizer que é semiconsciente, ou muitos querem falar que são inconscientes, mas na verdade não são. Mediunidade inconsciente é raríssima, muito rara, é 1% dos casos de mediunidade que você é inconsciente. Veja bem, a inconsciência, ela beira a possessão, tá certo? Significa o quê? Que você não tem controle algum sobre o que a entidade faz. Então isso é pernicioso e é muito complicado, porque imagina só, você vem, a entidade vem, utiliza o seu corpo, mas vamos dizer, mas isso é bom, porque eles vêm, eles limpam o nosso corpo, e não sei o quê. Não, ele usa a sua energia vital, e você fica muito desgastado. Quando você tem esse tipo de incorporação, é uma incorporação que desgasta demais, tá? É muito, muito difícil, porque você precisa daquela energia vital no seu dia a dia. Então, quando você está desenvolvendo dentro de algum centro, alguma coisa assim, você tem que saber dosar muito bem o que você está fazendo e principalmente não se doar demais. Se você começar a dar passe em todo mundo, chega no dia seguinte, você falta energia vital para o seu trabalho e você precisa daquela energia para o seu dia a dia. Toda hora, constantemente, nós usamos a nossa bioenergia nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios, em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, é muito importante que você tenha consciência disso, tá? Você pode trabalhar com entidades e não necessariamente você incorporar, não necessariamente, tá certo? Muito bem. Outra coisa, psicografia, agora, vamos mudando aqui para tipos de mediunidade. Psicografia. Psicografia é o ato do médium escrever. Ele pode ser intuitivamente, tá? Que é a mesma coisa, é mais difícil, porque você não sabe até onde é você, até onde é o espírito. Ou a mecânica, que a mão se move independentemente da vontade do médium, o que é difícil também. Veja bem, para que ocorra esses tipos de fenômeno, você transfere aquilo que a gente chama de bioplasma. Por quê? Porque a mão ela está se movimentando e o espírito ele precisa desse bioplasma para fazer com que aquilo ocorra, entendeu? A mão se torna um instrumento mecânico onde simplesmente escreve, tá certo? Então é mais raro, é mais difícil. O mais certo é que seja algo intuitivo e que você vai escrever. E muitas vezes
nessa escrita, mesmo sem a sua vontade direta, às vezes a caligrafia ela se modifica, sim ou não, não necessariamente você precisa ter a caligrafia do espírito, não necessariamente, tá? Isso aí são fenômenos espirituais que ocorrem, né? Então depende muito do tipo de mediunidade e da capacidade de desdobramento espiritual do médium para poder receber uma entidade, uma informação, alguma coisa assim. Então, não necessariamente o fato de você ser médium que você vai entender todos os idiomas, que você vai conversar em todos os idiomas. Isto pode ocorrer nas incorporações, pode ser que venha uma entidade, incorpore em você e você fique inconsciente naquele dia e você vai falar outros idiomas que você não conhece. Isto ocorre, tá? É o fenômeno da multiplicidade de línguas que pode acontecer numa manifestação espiritual. Mas, digo, não necessariamente, tá certo? Vidência. As vidências, elas também têm algumas diferenciações. Você pode ser um médium vidente, você pode ter premonições de coisas futuras, tá? Você pode ter sonhos, você pode ver espíritos, você pode sentir a presença e enxergá-los dentro da sua mente, ou você pode vê-los externamente, translúcidos, o que é mais raro. Esse tipo de evidência é rara. Você pode desenvolver dentro do ocultismo, despertando o seu terceiro olho, você passa a ver com mais frequência. Mas não necessariamente que isso ocorra. Muitas vezes o que ocorre é dentro da sua mente. Você enxerga a entidade, você percebe se é uma boa entidade, que está ali um bom espírito ou um mau espírito que está tentando te atacar, porque geralmente esses espíritos são densos e nos fazem mal, nos deixam o nosso corpo dolorido, entendeu? A gente sente a presença, o ataque, o peso nas costas, dores de cabeça, enfim, diversos outros fenômenos que é em virtude de ataques espirituais. Ou simplesmente você está vendo uma entidade e você pode descrever, fechando o olho você descreve, de repente você está vendo mesmo o espírito dentro da sua cabeça. Então tem que desmistificar isso, dizer que você sempre, para ver alguma coisa, você tem que estar vendo como você vê um quadro, uma pintura. Não, não necessariamente. Pode ocorrer dentro da sua mente e com muita tranquilidade. Você falar, olha, eu estou vendo isso, uma pessoa assim, 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 e é normal, não tem nada, tá? Isso varia de médium para médium, então não precisa se preocupar, né, que você, o espírito, porque quando se fala em mediunidade, a preocupação do médium que quer desenvolver a mediunidade é que ele não veja nada, tudo aconteça, quando ele volta, acordou de um sonho e tudo já aconteceu. Isso é bobagem. Muito melhor que você participe ativamente de tudo que está acontecendo, até porque você vai também evoluir com isso. Haverá uma evolução com isso aí, tá certo? Mediunidade auditiva você escuta, pode ser internamente ou externamente. Quem já nunca ouviu chamar o seu nome, por exemplo? Muitas vezes a gente escuta, né? Até dizem, né? Não, nunca responda. Como é que você vai saber se é alguém chamando ou não? Bater na porta, coisa assim. Então isso acontece. Geralmente esses fenômenos aí, pode ser uma entidade que queira se comunicar, se fazer presente, mas as entidades boas, os espíritos familiares, não têm necessidade desses subterfúgios para tentar fazer a comunicação com você. Tá? Ele simplesmente se comunica, ele simplesmente fala com você dentro da sua mente. Aí você fala assim, ah, mas eu não consigo. Não é que ele não consegue, ele está falando, é você que não percebe, você não dá a brecha, sabe? Porque você mistura os seus pensamentos, você acha que não é o pensamento da entidade. Faça perguntas, você vai ver que dentro da sua mente virão respostas que você não poderia dar, tá? E que a entidade vai te dar essas respostas. Isso é uma coisa natural, não há como ensinar isso. Isso varia de pessoa para pessoa, a sua própria técnica de comunicação, que vai com o tempo evoluindo. Então não se preocupe muito com isso daí, tá? Mediunidade intuitiva. Lógico, intuição todo mundo tem. Toca o telefone, você nem olhou no Binas, já sabe quem está te ligando.
te dá um mal-estar quando alguma coisa ruim está para acontecer ou está acontecendo, entendeu? Isto é normal, todo mundo é médium, todo mundo tem algum tipo de intuição. Dizer que, eu não tenho nada, eu não sinto nada, é mentira. A pessoa geralmente morre de medo, então ela bloqueia porque ela não quer saber. Às vezes ela até vê coisa, mas diz que não está vendo porque ela tem medo. Tá? Então, isso é bobagem. Mediunidade sensitiva, sensibilidade, tem um médium psicométrico que pega um objeto, né, que vivenciou no ambiente ali um evento, isso é muito usado pelos médiums, inclusive pela polícia norte-americana, pasmem, né, nos Estados Unidos, né, tão materialista, mas no entanto utilizam médiums psicométricos, que teve até aquele filme Medium, né, passou muito tempo na televisão, e que ela era uma médium, a história real de uma médium que era utilizada, ela ia nos locais, foi contratada pela polícia, não me lembro que estado que foi, ou a cidade, mas ela era contratada pela polícia para ir sentir e falar o que estava acontecendo. Então, com a capacidade mediúnica dela, ela ajudava a desvendar ou desvelar os crimes. Tá? Então, teve inúmeros casos, pessoas desaparecidas e tudo mais, que ela conseguiu, com a mediunidade dela, ajudar a polícia. Então, isso é uma coisa muito natural e varia de pessoa para pessoa. Tá certo? Médium de cura, médium de cura. Médium de cura, foi o meu caso, até os 27 anos de idade, dos 19 aos 27, eu fazia curas espirituais. Só que é uma coisa muito complicada, porque hoje eu entendo que as pessoas precisam aprender. É muito importante. Ela fala, mas se a pessoa está muito doente, né, você pode curar, por que você não cura se você tem esse dom? Porque muitas vezes, quando você faz essa interferência, você absorve o karma da pessoa. E eu não sou médico, eu não posso curar a pessoa. Tá? Eu não posso trazer a responsabilidade do que acontece com as pessoas no mundo para mim. Eu não posso fazer isso. Tá? Dar um passe, tirar uma dor de cabeça, teus familiares aí, tudo bem. Mas você trazer essa responsabilidade, as pessoas abusam, entendeu, do seu dom, e logo você deixa de viver, sabe? Você deixa de viver. Ou então você se corrompe, como foi o caso daquele médium lá, João de Deus, né, que se corrompeu. Então, mas ele não perde o poder? Não, Deus não te dá e te tira. Aquilo que é teu, é teu. Você tem aquela capacidade, e eu até acredito que ele tinha capacidade de curar, só que ele era um pervertido, não é? Ele era um pervertido. Então, ele se aproveitou do dom que ele tinha para suas perversões e para faturar alto, inclusive com aquilo lá. Coisa que quando eu fazia cura espiritual não cobrava nada de ninguém, né? Não cobrava absolutamente nada. E jamais cobrei, até porque isso seria uma prática de curandeirismo. Aí eu não sou médico, né? Não é a minha profissão, então não achava certo. Mas existiam médicos que nos acompanhavam para que, digamos assim, estivessem por perto caso houvesse algum tipo de problema. Mas nunca houve nenhum problema, e nesse período me resultou num grande aprendizado, mas eu ficava muito doente, pessoal, muito doente. Tá? Eu era uma grande quantidade de energia, de bioenergia, que eu transferia para as pessoas, a pessoa melhorava e eu ficava mal. Tá? Minha vida ficava muito complicada devido à falta dessa energia. Por isso que a coisa não pode ser assim. Tem coisas que você tem, sabe, que você não pode se doar ao extremo. Por quê? Porque a pessoa também tem que aprender alguma coisa. E se ela é curada, ela vai embora e some, não quer nem saber por que ela estava tendo com aquele problema. E muitas doenças são psicossomáticas. Elas vêm o quê? De descargas emocionais, de lances espirituais, e que se manifestam no físico. Tá? Hoje ainda, quando a gente faz algum trabalho e a gente ajuda a pessoa, né, que eu chamo de intervenção mágica, se às vezes a pessoa está com algum problema de natureza espiritual e não física manifestada, porque se manifestou fisicamente uma doença, ela vai precisar do auxílio médico, sem dúvida nenhuma. Eu nunca digo o contrário.
Porém, um tratamento espiritual como o Reiki ou qualquer outro de tratamento de terapia bioenergética ajuda na aceleração desse processo, tá? Muito mesmo. E muitas vezes eu recomendo isso para determinadas pessoas quando eu faço algum tipo de consulta, né, via tarô ou algo assim, tá bom? Médium de efeitos físicos. Os efeitos físicos nada mais são do que você fornece o bioplasma para que ocorra algum tipo de manifestação ou materialização espiritual. Então, algum objeto que aparece, que se manifesta e surge do nada. Ah, mas isso é possível, isso não é mágica de circo, não é? Porque hoje em dia, qualquer mágico desses de rua aí que você vê, fazem coisas maravilhosas. Assim, na tua frente, ele faz, some o negócio da mão dele. Mas isso aí, pessoal, é truque. E quando você você faz algum tipo de trabalho que manifesta alguma coisa, você não está numa plateia, digamos assim, para entretenimento. É porque ocorreu algum tipo de fenômeno e que de repente vem alguma coisa à tona, né? Mas não é o objetivo, tá? Senão o outro de dizer que existe algum tipo de manifestação espiritual. E não que você está fazendo magia circense ou mágica de circo, né? Não é nada disso. É uma coisa que ocorre naturalmente com o médium de efeitos físicos. O médium de cura, ele é um médium de efeitos físicos, porque causa um efeito físico na pessoa e traz uma cura, né? Então, você é a capacidade de fornecer o bioplasma, tá? Que você fornece e com isso você consegue metabolizar na pessoa para que ocorra determinada cura com a ajuda de entidades espirituais. Tá? Isso tem que se deixar bem claro, né? Sempre com a ajuda de entidades espirituais, certo? E aí, então, já entra aqui no tipo de mediunidade, aqui de incorporação, que a gente já falou, né? Dos 3 tipos de mediunidade, né? Então, eu sei que é um programa muito simples, mas nós temos cursos mais aprofundados sobre isso, tá certo? Mas eu espero que esse nosso programa tenha ajudado você, pelo menos, a sanar algumas das suas principais dúvidas sobre o assunto. Tá? Qualquer coisa, por favor, deixe o seu comentário. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, que é muito importante para a gente. Assine o nosso canal, acione a sinetinha, verifique suas assinaturas, porque eu não sei porque o YouTube tem cortado aí algumas assinaturas, não faço a mínima ideia do porquê isso. Mas verifique se você está no canal, tá? Acione a sinetinha para você estar recebendo avisos. Às vezes eu estou um pouco ausente, porque eu estou com muitos trabalhos, né? Mas eu não vou deixar de publicar pelo menos uma vez por semana, daí para mais, tá? Daí para mais, tá certo? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau!